Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que é aqui com você, a cada edição debate da forma mais propositiva possível os principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho. Cada edição recebemos um convidado e hoje, com muita honra, vamos conversar com o vereador Edilson Dias, do Partido dos Trabalhadores de Guarujá. O vereador que já está aqui comigo, vamos só terminando de acertar os detalhes técnicos aqui, tem aquele intervalo comercial que é rapidinho, já voltamos já para o início da entrevista. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu anunciei antes, com o vereador Edilson Dias, do PT, que está aqui do meu lado. Obrigado pela presença, vereador. Deixa um espaço para cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Eu quero aqui cumprimentar a todos que estão assistindo esse programa neste momento. Certo. Vamos fazer um apanhado desses últimos dias aí da Câmara, o vereador, com algumas comissões ainda em funcionamento e um projeto polêmico apresentado do seu gabinete, que é a questão do Uber também. Sim. Vamos começar então pelas comissões que estão em andamento. Olha, a comissão da qual eu faço parte, eu sou relator da Comissão de Fiscalização e Controle, que é aquela comissão que anteriormente eu era presidente nos 2 primeiros anos deste mandato, foi 2013 e 2014, e agora eu sou relator neste ano em 2016. É aquela comissão que deu início àquela investigação do caso da merenda, que depois se transformou numa comissão processante, em que, infelizmente, ao seu término, nós não pudemos fazer o julgamento da prefeita na Câmara, por conta de uma decisão liminar do juiz de Guarujá. E a outra comissão que eu faço parte, e eu sou presidente, eu fui o autor da propositura que veio a ser aprovada e que criou, foi uma CPI, que nós chamamos na Câmara de SEI, no nosso regulamento, mas trata-se de uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando possíveis irregularidades na aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais na rede de saúde pública em Guarujá e também nas conveniadas e subvencionadas. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira passada e nós deliberamos que nós iremos ouvir os 20 integrantes do Conselho Municipal de Saúde, que estão recebendo as suas convocações esta semana para comparecer perante a CPI, e porque nós temos muitas dúvidas, muitas perguntas para que os conselheiros esclareçam em relação às prestações de contas, tanto do Hospital Santo Amaro para com a Prefeitura, do Instituto Corpore, agora a contratação de uma empresa chamada Plural, que está contratando médicos para as unidades
de pronto atendimento. Então, nós decidimos isso, além de decidir também expedir 68 ofícios à Prefeitura, solicitando diversos documentos relacionados à utilização dos recursos na área de saúde do Guarujá. Então, a CPI da Saúde continua a pleno vapor e em breve nós estaremos colhendo os resultados desse trabalho que nós estamos desenvolvendo até o presente momento. A convocação dos conselheiros se justifica pelo fato de que pelo Conselho passa tudo, né? Tudo deveria passar pelo Conselho, nós não sabemos se tudo passa. Há relatos feitos por integrantes deste Conselho no Guarujá, que algumas ações da Prefeitura, algumas decisões que a Prefeitura vem tomando em relação à saúde do Guarujá não têm passado pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde. Isso é ilegal. E por isso que nós decidimos convocar os membros do Conselho Municipal de Saúde para que a gente possa ouvi-los. E o último membro a ser ouvido é exatamente o presidente do Conselho Municipal. Essa, então, está sendo a primeira providência, a providência atual aí da CPI. Ouvir primeiro o Conselho, exatamente, e solicitar todos os documentos em relação a todos os itens, a todos os temas que nós iremos investigar, à Prefeitura Municipal, que tem um prazo de 15 dias para fornecer esses documentos à CPI. Insistindo na questão do Conselho, que é uma conquista popular, uma conquista da democracia, né, a existência desses conselhos. Pena que talvez ele falte um pouco de participação popular, talvez mais empenho até dos próprios conselhos em chamar a população para essas reuniões. Exatamente, a gente quer entender como é que está sendo, digamos assim, a participação de toda a sociedade nas decisões do Conselho, desde a sua formatação, a forma de escolha desses conselheiros, enfim, e se tudo está sendo conduzido da maneira de uma forma democrática e transparente como deve ser. As informações que nós temos, e que não são poucas, é que não existe democracia no Conselho, o presidente está utilizando o cargo para impor as suas vontades, mas nós só saberemos disso ouvindo conselheiro por conselheiro, para que eles possam estar passando para a CPI tudo o que vem acontecendo em relação às decisões que são tomadas no setor de saúde da Prefeitura. Aquela coisa de faltar médico no PAN, de demorar o atendimento, isso é uma coisa que a população já convive aí há algum tempo, é um trauma na Exatamente, na é um trauma. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui, Valdir, que eu já havia apresentado a abertura de uma CPI da saúde tempos atrás, mas ela foi prejudicada pelo fato que nós que eu acabei colocando no próprio requerimento, que era um fator muito limitado, que era investigar tão somente a falta de médicos. Depois veio a abertura da comissão processante da merenda, não deu para a gente tocar as duas comissões juntas. Eu tive que me dedicar de corpo e alma à apuração dos fatos na comissão processante da merenda, e todos puderam presenciar isso e observar isso. Então a primeira CPI foi prejudicada, por isso que eu decidi abrir uma outra com um fato mais amplo. Apurar onde tiver dinheiro público, a gente pode apurar, seja a falta de médicos, seja SAMU, seja medicamento, seja a estrutura das unidades, seja a contratação do COPRE, contratualização com o Santo Amaro, enfim, é uma gama, uma CPI, digamos assim, mais abrangente, e para a gente poder entender o porquê que a área da saúde, ano a ano, a situação vem se agravando e colocando os nossos munícipes em risco, né, e tendo o seu atendimento, digamos assim, totalmente prejudicado por diversos fatores. Ora falta médico para atender, ora tem um médico, mas não tem o equipamento para fazer o exame, ora tem um médico, tem o equipamento, mas não tem um remédio da farmácia para que ele possa se utilizar. Enfim, é um sistema que está funcionando de forma precária e eu diria até sucateada no Guarujá. Importante a inclusão também da questão do Hospital Santo Amaro, que proporciona assim, uma chance de averiguar com o poder que a CPI
tem por lei, né, com o poder de investigação que a CPI tem, para descobrir aquilo que várias pessoas na cidade chamam de a caixa preta do Hospital Santo Amaro. Exatamente, eu tenho dito isso na sessão da Câmara, Valdir. A gente precisa de uma vez por todas abrir essa caixa preta que se chama Hospital Santo Amaro. Aquele hospital é do povo, foi deixado, foi instituído pelo saudoso Dom Domênico, é um hospital filantrópico, não tem por objetivo oferir lucros, né, mas a gente percebe que ano a ano, por mais recursos que as administrações federais, estaduais e municipais repassem ao Santo Amaro, o Santo Amaro, a cada dia a dívida aumenta, a cada dia a situação torna-se mais precária. São direitos dos trabalhadores que não são respeitados, salários pagos em atraso. Recentemente tivemos o fechamento por dias da unidade de traumatologia, de ortopedia, né? Houve a ameaça do fechamento, inclusive, da maternidade do Santo Amaro, e nós sabemos que os recursos que são repassados ao hospital vêm aumentando gradativamente. Então, nós gostaríamos de abrir essa caixa preta para entender o porquê que o Santo Amaro não consegue sair dessa situação de penúria, haja vista o aumento dos investimentos públicos no hospital. E agora, né, semana passada eu estive visitando o Hospital de Vicente de Carvalho, que vai ser tema de apresentação de trabalhos deste vereador na Câmara. Estive lá com uma preocupação, que a prefeita anunciou que conquistou um hospital em Vicente de Carvalho, quando da sua campanha à reeleição. Aí nós tivemos a informação que um grupo de investidores adquiriu o prédio do Hospital Ana Costa para abrir um hospital público ali. Enfim, e a semana passada, quando eu fiz a visita, conversei com o empresário, conheci inclusive o empresário que está construindo ali, que está reformando, estruturando o Hospital de Vicente de Carvalho, que por sinal está ficando muito bonito, tá? Coisa de primeiro mundo, quando você entra já no prédio que está pronto. Mas ele disse taxativamente que lá não será um hospital público, será um hospital particular. É bem-vindo qualquer tipo de hospital público, particular, enfim, mas a prefeita no seu anúncio disse que lá também atenderia o SUS. E a minha grande preocupação, Valdir, é o seguinte, e esse tema nós temos agora que começar a debater. Vicente de Carvalho terá um hospital público, que vai aliás, um hospital particular, que vai atender só convênios e particulares. E nós sabemos que o Hospital Santo Amaro, aliás, qualquer hospital filantrópico, ele equilibra as suas receitas, porque o atendimento SUS é deficitário, dá prejuízo, mas o atendimento de particulares e de convênios, ele é superavitário, ele consegue lucro. Então, o hospital consegue cobrir um rombo de um lado com o lucro do outro lado, e aí você consegue equilibrar as contas. À medida que você tem um hospital particular em Vicente de Carvalho, coisa de primeiro mundo, o que vai acontecer? Todos aqueles munícipes que têm convênio ou que querem pagar um atendimento particular, vão deixar de se dirigir ao Santo Amaro e vão passar a frequentar esse hospital, que será muito melhor do que a estrutura que o Hospital Santo Amaro dispõe. Com isso, o Hospital Santo Amaro vai perder a receita que equilibra o atendimento SUS. Essa é a minha preocupação. Esse discurso eu quero fazer, esse debate eu quero fazer. Vou começar amanhã na sessão da Câmara, porque a ideia inicial que foi passada aos vereadores e a toda a população é que o Hospital de Vicente de Carvalho também atenderia o SUS. É verdade. E isso não vai acontecer. Então isso está gerando muita preocupação deste vereador, e acredito que quando as pessoas tomarem ciência do que vai ocorrer, as pessoas também se preocuparão com a situação. Verdade. Bom, vamos acompanhando, né, essa questão da CPI da saúde, aí, conforme tivermos mais informações, mais detalhes, aí, com resultados inclusive dos depoimentos. Eu vou mandar, inclusive, o calendário para você, vou mandar para a imprensa, para que vocês saibam os dias e os horários que os membros do Conselho Municipal de Saúde serão ouvidos na Câmara Municipal. Ainda há alguma perspectiva com relação ao assunto merenda escolar? Sim, nós temos duas ações em curso ainda. Nós temos um pedido de comissão processante, que inclusive você esteve na última sessão que nós realizamos, né? E você viu o debate que eu fiz naquele momento, porque esse pedido de comissão processante já está na casa já há algum tempo.
Um vereador já pediu vistas por 4 sessões dessa denúncia que foi apresentada pelo munícipe, professor Walter Batista, né? E aí nós ficamos um mês sem poder votar, porque houve esse pedido de vista, e na última sessão que houve, há 15 dias atrás, quando este vereador pensava que este pedido fosse à votação, outro vereador pediu vista de novo para postergar a votação, mais uma vez, desse pedido de comissão processante contra a prefeita em relação à merenda. Porque a comissão processante que se encerrou mediante a liminar da justiça que impediu que nós fizéssemos o julgamento, a lei que regulamenta a comissão processante é clara. Acabou os 90 dias, não julgou, encerra-se essa comissão processante e nós podemos abrir outra, ainda que seja para tratar do mesmo assunto. E foi isso que o munícipe fez, apresentando uma nova denúncia, que eu espero, de uma vez por todas, quando acabar esse pedido de vista, a Câmara vote para abrir ou para não abrir. Eu irei votar pela abertura da comissão processante, com certeza, para a gente dar prosseguimento a esse caso. E nós ingressamos na Justiça com recurso, pedindo para o juiz reconsiderar e devolver para a comissão processante anterior o prazo que nós perdemos com a concessão da liminar. Se ele devolver esse prazo, todo o trabalho já foi feito, a gente consegue finalizar com o julgamento da prefeita na Câmara Municipal. Então, tem essas 2 ações em andamento e talvez daqui a 15 dias, um mês e meio, a gente tenha novidades. O importante da formação dos grupos, né, das comissões, das CPIs, é justamente passar a situação a limpo, né? É muito importante que as autoridades comecem a ver isso com mais frescor, né? Porque a gente tem medo de CPI e acaba criando uma imagem negativa junto à população de todos os agentes políticos. A população fica com uma sensação de impotência, né? Exatamente. Olha, a única coisa que eu posso garantir a você, que eu sou o único vereador, desde o início desse governo, que se declarou oposição, permaneço como oposição e irei permanecer como opositor ao governo Maria Antonieta de Brito até o término deste mandato. Agora, em relação aos demais vereadores, eu não posso responder. O que eu garanto a você, você presenciou isso, parte da população acompanhou, a minha parte eu fiz. Eu trabalhei 1 ano e meio nessa questão, investiguei enquanto presidente da Comissão de Fiscalização o ano passado, fizemos um belo relatório que culminou com a aprovação de uma comissão processante este ano, virei presidente da comissão processante, não poupei esforços para tentar conduzir todo o processo de maneira a finalizá-lo antes dos 90 dias, enfim, mas infelizmente na reta final, depois de 3 tentativas, a prefeita conseguiu uma liminar suspendendo o julgamento, não suspendeu todo o trabalho que foi realizado, que está lá e que vai ser aproveitado caso a gente consiga reaver pelo menos esse prazo para poder fazer o julgamento final. Ainda nesse ambiente da educação, tem esse projeto do governo do estado para fazer aquela reorganização das escolas que vem causando bastante pânico. O senhor é um dos que que vem acompanhando essa questão também. Sim, nós acompanhamos, nós suspendemos uma sessão, inclusive nós nos dirigimos à Assembleia Legislativa, cada um dos vereadores conversou com os deputados federais ligados a cada um, enfim, estaduais ligados a cada um, e os federais também, a gente entrou em contato, enfim, para que a gente se articulasse e tentasse impedir que esse planejamento, que esse propósito fosse adiante, que pelo que eu levantei, haverá sim fechamento de salas de aula em alguns colégios e haverá inclusive fechamento de colégios no Guarujá. Eu acho que essa é uma situação preocupante, eu acho que isso não deve ser levado adiante, vai causar um prejuízo tremendo às famílias, aos alunos, enfim, um exemplo, os alunos que estudam na base aérea no período noturno serão transferidos para o Marcílio Dias, né?
E a gente sabe que os pais, quando escolheram a base aérea, escolheram por uma série de critérios, dentre eles o mais importante, que é a segurança que aquele colégio oferece. Então, enfim, nós temos casos de alunos que serão transferidos para escolas 1,5 km, quase 2 km de distância da escola que ele estuda atualmente. Enfim, eu acho que o governador do estado precisa rever, né, essa questão junto ao seu secretário de educação, mas a pressão vai ser fortíssima para que isso não seja levado adiante, e a Câmara vai cumprir o seu papel e vai participar desse processo, defendendo os professores, os diretores e os alunos dessas escolas. Pelo menos garante um pouco da participação da cidade num assunto que interessa diretamente a cidade. Exatamente, exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, sim, rapidinho, para voltar e falar de um assunto aí que ganhou noticiário e ganhou destaque durante a semana, que foi aquela ação direta de inconstitucionalidade que retirou aí alguns benefícios dos servidores públicos municipais. Voltamos já depois do intervalo, fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá. No primeiro bloco, o vereador fez um apanhado geral da questão das CPIs, das comissões em andamento, da CPI, aliás, em andamento na Câmara Municipal de Guarujá, que trata sobre assuntos pertinentes à saúde, aplicação do dinheiro público federal, estadual e municipal na saúde, o que inclui aí todos aqueles dramas cotidianos nossos aí no atendimento nas unidades básicas, nas unidades públicas, e também nas unidades de emergência, falta de remédio, falta de médico, e também a questão do Santo Amaro, nas palavras do vereador Edilson Dias e de outros agentes políticos da cidade, a abertura de uma caixa preta, da caixa preta do Santo Amaro é uma das prioridades para se a gente quiser discutir a saúde a sério. A gente terminou o primeiro bloco chamando por um assunto que ganhou as manchetes e as redes sociais e atormenta os quase 6 mil servidores públicos nesse momento, ainda durante essa semana, que é a questão da ação direta de inconstitucionalidade. O senhor deve, logicamente, ter se inteirado sobre o tema e deve ter alguma posição sobre isso. Sim, sim. Obviamente que esse é um tema inerente aos funcionários públicos, mas eu tenho certeza que uma grande parcela da população também está acompanhando a situação. Foram 9 representações, foram protocoladas no Ministério Público de Guarujá, 8 protocoladas pelo advogado que é estagiário, Dr. Paulo César, e uma protocolada pelo vereador Valdemir Batista Santana. A que foi protocolada pelo vereador pedia tão somente
para que se declarasse inconstitucional o artigo da Lei 135, o 135 é o Estatuto dos Servidores de Guarujá, que esse artigo diz que fala sobre a indicação de diretores e vice-diretoras nas escolas. Então o vereador entende, e eu também pactuo com ele dessa tese, de que os diretores e os vice-diretores devam ser indicados através de contratados através de concursos e não indicados politicamente. Ocorre que o promotor local, ele, ao ter acesso à representação do vereador Val e as 8 representações do outro advogado, viu que se tratava tudo de pedidos de inconstitucionalidade de artigos da mesma lei, que é a Lei 135, então ele juntou tudo, fez um esboço só, e como ele não tem a prerrogativa, ele não pode entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ele tem que remeter ao Procurador-Geral do Estado para que esse ingresse com essa DIN. E foi o que foi feito. O Procurador-Geral do Estado ingressou com a DIN, volto a repetir, que é uma ação para declarar inconstitucional uma lei ou artigos de uma lei, como o caso dessa Lei 135, e ele acabou conseguindo eliminar, suspendendo esses artigos da referida lei, e que, caso essa suspensão se mantenha ou em caráter liminar ou no julgamento do mérito, os funcionários, os quase 6.000 funcionários da Prefeitura perderão diversos direitos que eu considero que já estão consagrados, já são direitos adquiridos e que, inclusive, muitos deles não foram implantados a partir da aprovação da Lei 135. Já vigoravam antes até da Lei 135. E isso gerou uma preocupação tremenda entre os funcionários públicos municipais, uma dor de cabeça ao vereador Val, porque tem pessoas que dizem que não só a representação que ele fez no Ministério Público do Guarujá partiu dele, mas as outras 8 também partiu, mas eu não quero entrar nesse mérito. Enfim, eu sei que os funcionários acordaram com essa dor de cabeça, uma liminar concedida que suspende a gratificação de desempenho individual, que é 6% pago sobre o salário dos funcionários. Os guardas municipais estão perdendo, além desses 6% do GDI que nós chamamos, estão perdendo também 30% de adicional de risco. Salário família, todos os funcionários salário estão família perdendo. Que já existe, né? E também o salário consorte, além dos médicos socorristas que estão perdendo o GAP. Todos nós sabemos que hoje o médico que trabalha nas UPAs e no SAMU, eles recebem um valor por plantão e mais um outro valor que é o GAP, que é uma gratificação por assiduidade, pontualidade e produtividade. O GAP equivale a um outro valor, ao mesmo valor do plantão. Portanto, o GAP dobra o valor do plantão. Durante a semana é 400 de plantão e mais 400 de GAP. Aos finais de semana e feriados, são R$600 de plantão e R$600 de GAP. Esse GAP todos os médicos estão perdendo. Imagina o problema que nós estamos tendo com falta de médicos nas unidades e agora com o salário sendo reduzido à metade, fora a perda, né, de 100%, dos 6% de GDI. Imagina como é que deve estar o funcionalismo e a preocupação deles em relação ao pagamento que deverá ser efetuado no próximo dia 30. Uma loucura. O próprio GDI mesmo, essa gratificação por desempenho, ele é um valor, tem um percentual de 6% que, na verdade, lá atrás foi concedido para amotear um aumento, né, para não dar o aumento. Então, quer dizer, é parte do salário já. Exatamente. Um abono, né? O GDI existe desde a época da administração do Maurici Mariano, já falecido. Então, não foi instituído na Lei 135. Então, eu acho que, agora, o grande problema disso tudo, e que talvez ninguém tenha se atentado, foi o seguinte: o procurador, antes dele decidir sobre a liminar, ele mandou um ofício para a Câmara e um ofício para a Prefeitura, para que ambos se manifestassem a respeito desse pedido de inconstitucionalidade desses artigos.
A Câmara se manifestou, mandou a sua resposta, disse que a lei foi aprovada de forma correta, que não existe ilegalidade, entendeu? Respondeu. A Prefeitura, através do advogado-geral do município, Dr. Leandro Matsumoto, enviou um ofício ao procurador e pediu a extensão, a prorrogação desse prazo para a resposta em 90 dias. O procurador respondeu à Prefeitura, através de ofício, concedendo esses 90 dias de prazo que a Prefeitura pediu. E esse prazo se passou, esse prazo correu e a Prefeitura não se manifestou. Ou seja, teve resposta da Câmara, mas não teve resposta da Prefeitura, e aí ele finalizou o processo, tornou os autos conclusos e deferiu a liminar. Eu acredito que se a Prefeitura tivesse respondido nesses 90 dias em relação a todos esses direitos dos trabalhadores da Prefeitura, do funcionalismo, talvez, é uma opinião minha, existiria uma grande chance, aliás, uma enorme chance da liminar não ter sido concedida e nós não estamos agora com essa dor de cabeça em relação a esses direitos que estão sendo retirados dos funcionários públicos e que são direitos legais e garantidos. Recorrer ao Ministério Público é uma coisa comum, assim, no caso do vereador, que tem os pedidos rejeitados da mesma forma que acontece consigo, né? O pedido, às vezes, pertinente, importante, é rejeitado e o vereador recorre. Sim, não foi uma ação, eu quero deixar claro também que não foi uma ação da Câmara, foi uma ação isolada de um vereador, que, aliás, qualquer vereador, qualquer cidadão pode ingressar com denúncia, com representação junto ao Ministério Público, né? Só que, diferentemente das minhas ações, eu procuro agir da seguinte forma: eu tento primeiro aprovar os meus requerimentos, os meus trabalhos na Câmara Municipal. Quando eu não consigo aprová-los, eu recorro através da Lei de Acesso à Informação diretamente, solicitando documentos diretamente à Prefeitura ou entrando com representação no Ministério Público. Em relação a essa representação do vereador Val, ele não fez nenhuma ação na Câmara, ele não apresentou nenhum projeto pedindo para que a Prefeita estudasse essas cláusulas, essas questões, enfim, ele entrou direto no Ministério Público, mas volto a repetir, ele entrou pedindo apenas para que se fizesse concurso para os diretores e para os vice-diretores. As outras 8 representações foram feitas por um advogado, que alguns dizem que é estagiário dele, que ele conhece, que, portanto, ambos fizeram esses protocolos juntos, e é verdade, as 9 representações foram protocoladas no mesmo dia e no mesmo horário, então fica difícil de desvincular uma ação das outras 8 ações. Tá? Mas foi uma atitude isolada do vereador, não tem nada a ver com a Câmara Municipal, que, aliás, está ao lado do servidor na luta para restituir esses direitos que foram retirados liminarmente por enquanto. Tem umas questões no regimento interno, como essa que o senhor enumerou agora, questão de o vereador precisar pedir autorização do plenário para solicitar uma informação que já é pública por conta da lei de transparência. Sim. E tem outras questões também, algumas coisas arcaicas, até como voto secreto, inclusive, né? Está na hora da Câmara também se modernizar um pouco, refrescar um pouco as suas leis, seu regimento? Exatamente, é um absurdo o que ocorreu há semanas atrás, quando eu já venho investigando essa questão da isenção dos hotéis há bastante tempo, e eu me deparei agora com a informação da Prefeitura que o Casa Grande Hotel recolhe tão somente R$9.000 de IPTU por ano. Né? E outros hotéis muito menores, em locais não tão privilegiados como o Casa Grande Hotel, que se encontra ali em frente à praia, numa área super valorizada, esses hotéis pagam muito mais, pagam 50 mil por ano, 60 mil, 100, 150, até 200 mil por ano de IPTU. O Jequitimá, que tem a isenção, que eu luto contra essa isenção, mas se o Jequitimá tivesse que pagar o seu IPTU, pagaria R$1.126.000. E por que o Casa Grande, ele não tem a isenção, mas ele só paga R$9.000 por ano? Estranho, né? No mínimo. Muito estranho. Eu apresentei um requerimento na Câmara, pedindo à Prefeita, caso ele fosse aprovado,
que ela mandasse uma cópia do espelho do IPTU, para a gente verificar a área total, o valor venal, a área total da construção, o valor venal, para a gente entender por que o imposto, o IPTU do Casa Grande Hotel é só de R$ 9.000 ao ano. Esse requerimento foi rejeitado, e aí na mesma semana eu ingressei na prefeitura como cidadão, você vê, como vereador, a bancada de situação, a bancada que apoia a prefeita, não deixa passar os meus requerimentos, onde eu tento fiscalizar o executivo. Aí eu tenho que entrar através da lei de acesso à informação como cidadão e aguardar 30 dias para obter essas respostas, mas isso eu já fiz. 30 dias, inclusive, vencem amanhã. Estou aguardando a resposta da prefeitura para a gente verificar por que o Casa Grande só paga R$ 9.000 ao ano de IPTU. Isso é uma situação. Outra situação que vai ser mudada agora, que está sendo feita uma reforma, e a advogada do CEPAM, que é o Centro Paula Souza lá em São Paulo, Paula Souza não, é um outro centro. CEPAM, Prefeito Faria Lima. Isso, que presta assessoria jurídica para todas as câmaras. A advogada do CEPAM esteve na Câmara e eu questionei ela, por que os vereadores, quando vão votar, tem uma pauta com 20 itens, eles englobam, e a gente é obrigado a dar um voto para aprovar ou rejeitar 20 itens juntos. Inclusive, projetos que são distintos entre si, que não tem nenhuma relação entre si. Ela disse que isso é ilegal, é inconstitucional, e se a Câmara fizer agora essa reforma do regimento, eles vão ter que alterar isso, porque tem que votar matéria por matéria. E também está tramitando um projeto de minha autoria, né, que é uma emenda à lei orgânica do município, para a gente acabar com o voto secreto em todas as situações em que houver votação na Câmara. Acabar o voto secreto para eleger presidente da Câmara, acabar o voto secreto para conceder honraria a qualquer pessoa, acabar o voto secreto para votar veto da prefeita em relação a algum projeto, ou seja, não vai mais existir voto secreto na Câmara, todo voto será aberto, desde que a Câmara e os demais vereadores aprovem a minha solicitação. Nós estamos no ano de 2015, né? Não dá mais para conviver com votação secreta à torta direita, assim, para às vezes exatamente para vários temas. Vou mudar só um pouquinho de assunto. Sim. Se o seu carro quebra, precisa chegar rápido no compromisso, você vai de táxi ou de Uber? Eu vou sempre de táxi, né? Eu, principalmente numa cidade como Guarujá, eu não digo numa capital, você tem lá 40 mil táxis, 60 mil táxis, né, 12 milhões de habitantes, mas numa cidade como Guarujá, quem anda de táxi conhece o seu taxista há bastante tempo, né? E, enfim, sabe que aquele carro é legalizado, sabe que o táxi tem licença para funcionar, sabe que a prefeitura, que aquele taxista passou pelo processo de comprovação de documentos que a prefeitura exige, como o atestado psicotécnico válido, o atestado de antecedentes criminais atualizado, a certidão criminal do distribuidor do fórum local atualizada. Então você tem a segurança de estar rodando com um carro totalmente legalizado e com uma pessoa totalmente habilitada e que você conhece. A gente conhece aí motorista de praça, né, que se chamava, que trabalham há 20, 15, 30, 35 anos, então é uma segurança a mais, além do que essa minha proposta de proibir a Uber ou qualquer tipo de transporte clandestino feito por automóveis no Guarujá, para a gente evitar uma concorrência desleal. Os taxistas pagam seus impostos, as suas taxas, as suas licenças, né? Não pode concorrer sem igualdade de condições com o transporte que eu considero totalmente clandestino. E a segurança do cidadão tem que estar sempre em primeiro lugar. E esse projeto ele proíbe o aplicativo, mas ele foi aprovado pelo plenário foi aprovado e encaminhado por unanimidade. Ele não proíbe o aplicativo em si, ele proíbe qualquer tipo de transporte clandestino, ou seja, que não seja legalizado pela prefeitura. Da forma que nós conhecemos o táxi. Exatamente. Qualquer carro que for apreendido transportando passageiros no âmbito do município de Guarujá,
esse carro vai ser apreendido e o dono pagará uma multa de R$ 1.700. Mas ele ainda depende da sanção. Já foi aprovado, nós estamos aguardando agora a sanção da prefeita Antonieta. Ou ela sanciona e a lei passa a vigorar. No caso, se ela vetar, volta para a Câmara para a gente votar se mantém o veto ou se derruba o veto. Que esse caso que eu disse, que inclusive nós estamos tentando acabar com o voto secreto na votação dos vetos da prefeita. Tá certo. Bom, como eu falei no princípio, a gente espera poder ir acompanhando aí o andamento da comissão especial de inquérito, aí a CPI sobre a saúde pública. Afinal de contas, é um assunto recorrente aí na cidade e de antemão já me coloco aí à disposição o programa Assunto Cidade para a gente estar sempre atualizando os fatos em respeito ao telespectador e à população. E como já estouramos nosso tempo, deixo o espaço. E vamos ficar alertas, rapidinho, vamos ficar alertas, porque eu já estou ouvindo o zum de que vai chegar na Câmara um novo projeto de lei para prorrogar a isenção de impostos, ISS e IPTU aos grandes hotéis da cidade. A cidade já deixou de arrecadar com essas isenções ao longo do tempo em valores atualizados quase 90 milhões de reais. Esse ano é o último ano de isenção em decorrência da lei que foi aprovada no final de 2010, enviada à Câmara pela prefeita Antonieta, que prorrogou por mais 5 anos o ISS-QN e também incluiu o IPTU, então acaba esse ano. E para que eles tenham a isenção a partir de 2016, tem que ser votado esse ano. Espero que ela não tenha essa coragem de mandar um novo projeto concedendo e prorrogando essas isenções, porque eu vou travar uma luta, eu sei que vai ser árdua e conto com o vosso apoio para a gente impedir que esse projeto seja aprovado e esses recursos sejam utilizados para a compra de medicamentos, contratação de médicos, operação tapa-buraco, manutenção da cidade, enfim, em áreas que necessitem e são prioritárias de investimentos na cidade, não ficar dando dinheiro para o caixa dos grandes hotéis. Só a título de esclarecimento, rapidamente, esses 90 milhões se referem a que período? Esses 90 refere-se a 98, de 98 até o término de 2010, era isento só o ISS-QN. Certo. Aí você calcula o montante, e de 2011 a 2015, por obra da prefeita Antonieta, eles ganharam mais 5 anos de isenção do ISS-QN e também da novidade que foi a isenção do IPTU. Se você juntar de 98 a 2015, 87 milhões deixaram de entrar nos cofres públicos com essas isenções e a população não tem nenhuma contrapartida desse dinheiro que é deixado nos cofres dos grandes hotéis. É aquela famosa frase que eu uso na Câmara, a prefeita aplica o Robin Hood às avessas. O Robin Hood ele tirava dos ricos para contemplar, para favorecer os pobres. Aqui se tira dos pobres, se tira do remédio, se tira da contratação de médicos, se tira da educação, se tira da manutenção da cidade, para deixar esse dinheiro com os ricos, com os poderosos. Essa lógica que a gente precisa inverter. Mas se chegar esse projeto na Câmara, eu fico sossegado que eu vou avisar a população, vou avisar você para a gente invadir a Câmara Municipal no dia da votação e impedir que seja aprovado mais essa isenção de impostos aos grandes hotéis. Vereador, obrigado pela presença. Deixa o espaço antes de ser despedido do telespectador. Eu que agradeço a você mais uma vez, né? E espero que a gente tenha aí esclarecido alguns pontos, né, de algumas ações que vêm sendo pautadas na Câmara e também da questão política e administrativa da Prefeitura de Guarujá. Estamos vigilantes na defesa dos funcionários e na defesa da nossa população. Agradeço a todos a atenção. Tá certo. Obrigado, Edilson, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.